O politrico é uma briófita, mais especificamente um musgo, que consegue crescer até 70 centímetros de altura. Nós sabemos que as briófitas são extremamente limitadas a nível de crescimento por serem avasculares. Mas essas briófitas, o politrinco, apresentam tecido de condução e são muito encontradas nas montanhas do México, em lugares de altíssima umidade e de muita chuva. Vamos conversar um pouco também sobre isto na nossa biorrevisão, conceitos básicos, grupos vegetais. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento, e aguardo você agora, após a vinheta. Vamos lá? Olá você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma biorrevisão, conceitos básicos. Hoje iremos conversar com você sobre grupos vegetais, biorrevisão de botânica. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, ative as notificações. Próxima aula, na sequência, teremos biorrevisão, conceitos básicos de fisiologia vegetal, mais especificamente falando sobre os hormônios das plantas, denominados de fito-hormônios. Acompanhe. Vamos lá? Primeiro item da nossa revisão, biorrevisão, conceitos básicos de botânica, grupos vegetais, diz assim: as plantas se reproduzem por metagênese. Elas apresentam duas gerações, uma haploide, gametófito, que produz gametas, e outra diploide, esporófito, que produz esporos. Metagênese é um termo dado a ciclos reprodutivos onde há uma fase assexuada e uma fase sexuada. E é exatamente o que acontece com as plantas. Entendido ou não? Não importa o grupo, briófitas, pteridófitas, fanerógamas, como gimnospermas e angiospermas, não importa. Todas as plantas têm uma fase reprodutiva, que é a fase gametofítica, e uma fase reprodutiva, que é a fase esporofítica. O esporófito ele é diploide, está correto. O gametófito ele é haploide, está correto. A nossa alternativa é então verdadeira. Lembrando que esporófito é o fito que produz esporo. Fito significa vegetal. Então eu tenho o vegetal que produz esporo, assim como eu tenho o fito, o vegetal que produz gametas. Beleza? Mas está absolutamente correto. Próximo item, o ciclo haplodiplobionte de um musgo. Os anterozoides e oosferas se originam por meiose gamética no interior da cápsula, que fica no esporófito haploide. Ora, a questão aqui, ela fica falsa, porque é o seguinte: anterozoides e oosferas são gametas masculinos e femininos, respectivamente. E quem produz os gametas é a fase gametofítica, entendido ou não? E não a fase esporofítica, como ele quer colocar. A fase esporofítica produz esporos. Entendido? Certo ou não? Os esporos são produzidos por meiose gamética. Está correto. No interior da cápsula, que é a estrutura que forma o esporófito, entendido? Principalmente a nível de briófitas, que é o que ele está se referindo aqui, que é o musgo. Entendido? Certo ou não? O esporófito das briófitas vive sobre o gametófito, sobrevivendo às custas deste gametófito. O esporófito, ele não realiza fotossíntese. Quem é a parte da planta fotossintetizante é o gametófito, permanente e duradouro, no caso das briófitas. O esporófito, que tem uma haste ou seta que parte do gametófito, na ponta dessa haste ou seta você vai encontrar uma cápsula que é coberta por uma coifa. Ali dentro dessa cápsula você tem o esporângio, que produz os esporos por meiose. É entendido ou não? Porque o esporófito ele é diploide, o gametófito ele é haploide. Beleza? Então a nossa questão ela fica falsa.
Beleza? As pteridófitas são plantas avasculares. Nos anterídeos desenvolvem-se os anterozoides e nos arquegônios a oosfera. Samambaias e avencas são representantes deste grupo. Está tudo absolutamente correto, menos por uma informação que ele diz que as pteridófitas são plantas avasculares e sabemos que as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares. As primeiras plantas a possuírem vasos condutores de seiva. Entendido ou não? Então, a presença básica de vasos condutores de seiva começa a partir das pteridófitas. As gimnospermas também são vasculares, as angiospermas também são vasculares e ficamos com as briófitas sem vasos condutores de seiva, consequentemente atraqueófitas. O resto está correto. Os gametófitos dessas plantas apresentam os anterídeos, que produzem os anterozoides, que é o gameta masculino, e o arquegônio, que produz a oosfera, que é o gameta feminino. E como representante marcante das pteridófitas, temos realmente as samambaias e as avencas. Aí está tudo bem, mas pteridófitas são vasculares, pteridófitas são traqueófitas. Próximo item, as briófitas são avasculares, apresentam alternância de geração no ciclo reprodutivo. A fase dominante é o gametófito. Além disso, a reprodução dessa planta ocorre somente na presença de água. Toda a colocação absolutamente é correta. E um detalhe importante: gametófito é a fase duradoura, gametófito é a fase permanente. O esporófito, após a reprodução, ele definha e cai. Somente quando esse gametófito for novamente fecundado, surgirá a partir dele um novo esporófito. Mas, de fato, essa é a fase dominante nas briófitas. O gametófito, ao longo do processo evolutivo das plantas, ele vai regredindo e o esporófito vai progredindo. Quando você vê uma briófita, quando você vê um musgo, você estará olhando provavelmente para um gametófito. Mas quando você olha para uma goiabeira, você estará olhando para um esporófito. Entendido? Nas plantas mais superiores, gimnospermas e angiospermas, o gametófito se resume ao grão de pólen e ao saco embrionário. Entendido? Lembre-se disso. Mas a planta, como um todo, é a fase diploide, é a fase esporofítica do vegetal. Belezinha? As gimnospermas são plantas vasculares, olha só, apresentam frutos, são espermáfitas providas de semente. O termo espermáfitas ou espermatófitas é atribuído a plantas exatamente que produzem sementes. Mas as gimnospermas, o termo gímino significa nu, as gimnospermas não possuem frutos. Frutos, quem desenvolve frutos são as plantas angiospermas, porque possuem ovário. As gimnospermas não possuem ovário, consequentemente não desenvolvem frutos. Você aprendeu lá no estudo da botânica que os frutos resultam do desenvolvimento do ovário fecundado, assim como as sementes resultam a partir do óvulo fecundado. Mas presença de frutos não acontece nas gimnospermas, que possuem sementes nuas. Daí o termo gímino, que significa nu. Beleza? Então o nosso item fica falso. Angiospermas são vasculares. Apresentam dupla fecundação, isto é, um dos núcleos espermáticos se juntará à oosfera, gerando o zigoto. O segundo núcleo espermático se juntará aos dois núcleos polares, originando o endosperma, que é o tecido de nutrição da semente. Absolutamente correto. O grão de pólen, quando cai em cima do estigma de uma flor, ele germina, originando uma estrutura chamada de tubo polínico. Por dentro dessa estrutura, desse tubo polínico, descem dois núcleos espermáticos, que representam os gametas masculinos, tá certo? Nas plantas gimnospermas e angiospermas. Esses gametas masculinos, no caso das angiospermas, que tem fecundação dupla, um deles irá fecundar a oosfera, irá originar o embrião,
entendido ou não? E o segundo núcleo espermático irá se juntar aos dois núcleos polares do óvulo para formar exatamente quem? O tecido de nutrição, que é um tecido triploide, denominado de endosperma. Quando você junta o embrião com o endosperma, você tem a semente, propriamente dita. Difere das gimnospermas o processo, porque nas gimnospermas você não tem a dupla fecundação, você tem apenas uma fecundação única. O segundo núcleo espermático, ele vai degenerar. E você tem somente o quê? Um dos núcleos espermáticos que fecunda a oosfera para formar o embrião. E aí você pergunta assim, professor, de onde vem então o endosperma? Das próprias paredes, tá certo? Que constitui o gametófito feminino nessas plantas. É tanto que, tá? Esse endosperma, no caso das gimnospermas, tá certo? Ele tende a ser um tecido não triploide, entendido? Porque não há a fecundação de um núcleo espermático com dois núcleos polares. Beleza? Show de bola? Vamos lá. Plantas avasculares de pequeno porte se caracterizam pela dependência da água para a reprodução. Olha lá. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Plantas avasculares de pequeno porte se caracterizam pela dependência da água para a reprodução. Tá falsa a alternativa. Por dois motivos. Plantas avasculares, entendido ou não, tem problema com relação à condução de seiva, que é de modo lento e acontece de célula para célula individualmente, porque não tem o vaso condutor. E não são apenas plantas avasculares que são de pequeno porte, por causa disso, que tem dependência da água para a reprodução. Nós temos as pteridófitas que também dependem da água para a reprodução. Entendido? O que fez com que as plantas independessem da água para a reprodução foi o desenvolvimento do tubo polínico, estrutura que só surge nas gimnospermas e nas angiospermas. Não é verdade? Beleza? Muito bem. Próximo item. Nas briófitas, a mitose ocorre dentro da cápsula, resultando na formação de esporos diploides. Ora, dentro da cápsula, nas briófitas, cápsula esta, que é uma estrutura relacionada ao esporófito da briófita, que é diploide, você tem a meiose. Você tem a meiose espórica, que leva à formação de esporos diploides, não, esporos haploides. Beleza? Uma angiosperma difere de uma gimnosperma porque não depende de água para a fecundação. A angiosperma difere das gimnospermas porque as angio vem de urna, angio, ok? Forma uma urna, dentro você tem a semente, beleza? Uma angiosperma difere da gimnosperma pela presença de frutos, não por questão relacionada à fecundação. Ambas são independentes da água para o processo de fecundação. Por causa de quem, professor? Por causa do tubo polínico. Beleza? Próximo item. O grão de pólen, quando atinge o estigma de uma flor reprodutivamente compatível, absorve a solução açucarada produzida pelo estigma e germina formando o tubo polínico. Absolutamente correto, tá? Uma flor específica, termo designado ao órgão reprodutivo de plantas fanerógamas, de plantas mais especificamente as angiospermas, tá? Sua parte feminina é representado pelo ovário, estilete e estigma. Lá no estigma é onde o grão de pólen cai, germina, formando o tubo polínico, que irá conduzir os núcleos espermáticos, que são os gametas masculinos propriamente ditos nessas plantas, até o ovário, né? Então, ovário, estilete e estigma. A parte masculina, que é o androceu, a feminina é o gineceu. O androceu é formado pelo estame, constituído por um filamento, que é o filete, e a antera, onde são produzidos, então, os grãos de pólen. A nossa afirmativa aqui fica absolutamente correta. A principal diferença entre briófitas e pteridófitas é a presença de tecidos vasculares nas briófitas. Aí não tem nem o que comentar. Briófitas são plantas avasculares, não apresentam tecido de
condução. A presença de tubo polínico foi uma adaptação evolutiva que tornou as espermáfitas, plantas que produzem esperma, que significa semente, hidroindependentes. Isso, o tubo polínico é quem tornou as plantas gimnospermas e angiospermas independentes da água para o processo de fecundação. A matrotrofia é o desenvolvimento do embrião gerado pela fecundação da oosfera dentro do arquegônio, absolutamente correto. Entendido? O arquegônio, ele lembra mais ou menos uma moringa. Ele tem que estar cheio de água para que os anterozoides provenientes do anterídeo, que é o órgão sexual masculino, ele é flagelado, os anterozoides, possam cair dentro da abertura do arquegônio, nadar e fecundar a oosfera que está no interior do arquegônio. Digamos que isso aqui seja o arquegônio e aqui eu tenho a oosfera, ocorre a fecundação. Esse embrião aí formado irá se desenvolver dentro desse arquegônio. Então ele é protegido dentro do arquegônio. Isso chama-se matrotrofia. Processo que não ocorre nas plantas gimnospermas e angiospermas, porque o embrião fica contido dentro de uma semente, que será convenientemente dispersada no meio ambiente. Ele não se mantém ligado, digamos, ao organismo materno que lhe deu origem, entendido? Então esse termo matrotrofia está relacionado exatamente à manutenção desse embrião ligado aos órgãos vegetais da própria planta que lhe deu origem. Show de bola? Por terem órgãos reprodutores visíveis, as briófitas e pteridófitas são denominadas de fanerógamas. Aí fica falso. Seguindo a sequência, olha só. Por terem órgãos reprodutores ocultos, as gimnospermas e angiospermas são denominadas de criptógamas. Errado. O termo cripto vem exatamente de oculto. Quem tem órgãos sexuais ocultos são as briófitas e as pteridófitas. As plantas gimnospermas e angiospermas, pelo contrário, têm órgãos sexuais bem visíveis. Entendido ou não? Que são os estróbilos para as gimnospermas e as flores para as angiospermas. Por isso, são denominadas de fanerógamas. Então, o termo fanerógamas significa órgão sexual visível. O termo criptógama significa órgão sexual oculto. Órgão sexual oculto, briófitas e pteridófitas. Órgão sexual visível é fanerógamas, gimnospermas e angiospermas. Beleza? Muito bem. Prosseguindo, briófitas e pteridófitas são plantas sifonógamas. Não, são plantas assifonógamas. Elas não apresentam tubo polínico. Tubo polínico aparece nas gimnospermas e nas angiospermas. Angiospermas e gimnospermas são sifonógamas. Aí tá beleza. Porque apresentam tubo polínico. Briófitas e pteridófitas são assifonógamas, porque não apresentam tubo polínico. O politrico é uma briófita que possui tecido de condução denominado diandroma e leptoma. Abrimos a nossa aula falando a respeito do politrico, que é um musgo, um grupo específico das briófitas e que realmente apresenta tecido de condução, androma e leptoma. Entendido? Mas, apesar disso, as briófitas continuam sendo denominadas como plantas avasculares, porque o que falta nesse sistema de androma e leptoma é a lignina. Por não apresentar lignina, eles então não consideram isso como sendo tecidos de condução verdadeiros, digamos assim. Mas pode aparecer em prova? Pode. Tem briófita com tecido de condução? Tem. Quem é? O politrico, que é um tipo de musgo bem especial. Por esse motivo, ele cresce bem mais do que as briófitas comuns, que vão até 20 centímetros de altura. Ele consegue crescer até 70 centímetros. Não é show? Muito bem. O gametófito das pteridófitas, além de ser a fase permanente do grupo, também é denominado de protalo. Está tudo absolutamente correto, só que nas pteridófitas, o gametófito ele é transitório. O gametófito ele não é permanente. A fase permanente nas pteridófitas é o esporófito. Ok?
As gimnospermas são fanerógamas que não produzem frutos, por não possuírem ovário. Absolutamente correto, já falamos sobre isso. Vamos adiante. A característica clássica que diferencia as angiospermas das gimnospermas é a presença de frutos, que envolve e protege as sementes. Verdadeiro. Uma das principais diferenças, claro que existem outras, mas a principal, a mais clássica, é a presença de fruto para as angiospermas. Absolutamente é correto. Mas esse item está aí para eu detalhar para você o seguinte. Frutos é uma invenção das plantas angiospermas, mas que a principal finalidade não é só proteger as sementes, mas é provocar a dispersão das sementes, fazer com que as sementes se espalhem pelo meio ambiente, utilizando principalmente animais para fazer isso. O animal come o fruto, ingere o fruto juntamente com a semente e a semente consegue então se dispersar no meio ambiente. Show de bola? Então essa é a principal finalidade. Um pé de goiaba com goiabas verdes não é visível, mas um pé de goiaba cheio de goiabas amarelas é bastante visível. Chama a atenção do animal herbívoro que irá comer esse fruto, dispersar as sementes da goiabeira. Show de bola? As angiospermas monocotiledôneas possuem apenas um cotilédone por semente. Está correto? Angiospermas podem ser monocotiledôneas, que possuem os cotilédones. Nos cotilédones está armazenado, tem um endosperma que armazena material nutritivo, que irá alimentar o embrião nas primeiras fases de seu desenvolvimento embrionário, na germinação. As monocotiledôneas, como o milho, possuem apenas um cotilédone por semente. As dicotiledôneas, que hoje são chamadas de eudicotiledôneas, possuem 2 cotilédones por semente, como é o caso do feijão. Absolutamente correto. Se desenvolvêssemos uma substância que impedisse a reprodução de todos os insetos, nos livraríamos de várias doenças, porém teríamos a diminuição drástica das plantas que dependem de insetos para a polinização, como as gimnospermas. Aí fica errado, tá? Por quê, professor? Porque a polinização das gimnospermas é pelo vento. Os estróbilos, que são as estruturas de reprodução das gimnospermas, os estróbilos são pouco atrativos. Os estróbilos não são vistosos. Os estróbilos não têm nada que possa atrair agentes polinizadores. Então a polinização nas gimnospermas é anemófila, é a polinização pelo vento. Polinização por insetos, polinização entomófila, requer odor, requer cheiro, requer beleza. As flores das angiospermas, que polinizam-se por insetos, são vistosas, são bonitas, são cheirosas, né? São odoríferas. Então isso são adaptações importantes para esse tipo de polinização. Então insetos, angiospermas. As angiospermas também podem ser polinizadas por aves, polinização ornitófila, como por morcegos, quiropterófilas, polinização artificial feita pelo homem, antropófila. Então essas polinizações são possíveis quando se trata de angiospermas, mas quando se falar em gimnospermas, o processo de polinização é sempre pelo vento. Beleza? Próximo item e último, o ciclo da vida das gimnospermas e angiospermas se assemelha muito, mas os órgãos reprodutores das gimnospermas são os estróbilos, enquanto nas angiospermas são as flores. É exatamente dessa maneira que é definido. Estróbilo, estrutura não atrativa. Flor, estrutura atrativa. Estróbilo para gimnospermas, flores para angiospermas. Beleza? Chegamos ao final de mais uma revisão, uma biorrevisão, conceitos básicos. Mande bem no Enem. Lhe espero na próxima revisão. Hormônios vegetais. Até lá.